Nós vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Efésios, capítulo 5, versículo 21 adiante. Efésios 5, 21. Penúltimo sermão da série em Efésios. Irmãos amados, então, Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 21, nós vamos adentrar o capítulo 6 até o versículo 9. Efésios 5, 21 adiante nos diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Meus irmãos, o estado do Rio de Janeiro está sob intervenção militar, não efetivamente ainda. A Câmara Federal amanhã vai votar, vai aprovar, por certo o Senado Federal também, ou o Senado irá aprovar, e a partir, possivelmente, de quarta-feira, o estado do Rio de Janeiro estará sob intervenção militar. E já fazem alguns anos que o estado do Rio de Janeiro tem estampado as capas dos principais jornais e revistas do nosso país, e também preenchido os noticiários midiáticos de toda sorte, com a violência selvagem decorrente do tráfico de drogas que tomou conta do Rio de Janeiro. Está sob intervenção porque os governos falharam em assegurar direitos essenciais para uma convivência social tolerável, confortável. Ou seja, o Estado falhou nas suas funções de promover a segurança pública, de promover uma educação de qualidade, porque se tivesse uma educação de qualidade, automaticamente iria arrefecer a violência, de promover uma saúde de qualidade. Os irmãos sabem a crise financeira que o Rio de Janeiro tem passado. Então, em especial, a segurança pública.
O Estado não cumpriu como deveria cumprir a sua função de assegurar a segurança. Nós sabemos que isso não é uma questão localizada no Rio de Janeiro, isso é geral. Porque nós pagamos pela segurança, mas aqueles que compram um carro fazem um seguro. Nós estamos pagando para ter um seguro da nossa propriedade. A nossa igreja tem um seguro patrimonial. Pagamos anualmente. Estamos do lado do batalhão da PM. Bem do lado. Ou seja, essa questão do governo não cumprir devidamente as suas funções não é uma novidade. Mas o Estado do Rio de Janeiro chegou-se a um extremo. E assim foi no século I, no que diz respeito à família. Os membros das famílias não estavam cumprindo devidamente as suas funções e os seus papéis, o que estava causando um enorme desequilíbrio. E nos dias de Paulo, para os irmãos terem ideia, a família era considerada uma instituição falida. Família que eu falo à luz da palavra de Deus. As civilizações não davam o devido crédito e valor à mulher. Isso não é novidade para a gente. O movimento feminista tem sérios problemas, porque boa parte dessas feministas acabam se tornando até mesmo homossexuais, mas algumas questões que elas solicitaram procede. As mulheres precisavam de mais valorização. E nos tempos bíblicos, ou naqueles dias em que essa epístola fora escrita, isso não acontecia. As mulheres eram consideradas apenas como propriedades dos homens, seja do pai ou seja do marido. Eram apenas bens. Na cultura judaica, imperava esse baixo conceito em relação às mulheres. Os judeus, ou o judeu ortodoxo, quando se levantava pela manhã, ele orava agradecendo a Deus por algumas bênçãos que ele considerava bênçãos. Ele orava agradecendo a Deus por não ser um pagão, uma pessoa que não acreditava em Deus. Ele orava agradecendo a Deus por não ser um escravo. Eu não estou lá numa situação de escravidão. E o judeu orava agradecendo a Deus por não ser mulher. Muito obrigado, Senhor, porque eu não sou um pagão, eu não sou um escravo, eu não sou uma mulher. Isso é uma bênção. Era o que eles entendiam. O homem poderia se divorciar da mulher por motivos absolutamente insignificantes. A mulher que queimasse um arroz, um pão, já era. Ela era mandada de volta para a casa dos pais. E às vezes as razões para o divórcio eram motivos caprichosos, porque a mulher não amarrava o cadastro do sapato direito, não amarrava a sandália direito. Mas a mulher não poderia se divorciar do marido. A mulher não tinha o direito ao divórcio, só era assegurado ao homem. Ainda que o esposo se tornasse um leproso, e a lepra era uma doença que tirava aquela pessoa do convívio, a mulher tinha que ser leprosa com ele, tinha que conviver com ele. Ainda que o esposo se tornasse um leproso, a mulher não tinha direito ao divórcio. Ainda que o esposo se tornasse um apóstata, renunciasse à fé judaica, ainda que ele se envolvesse em crimes, a mulher não poderia se divorciar do marido. A súmula é que o marido poderia se divorciar por qualquer motivo, mas a mulher não poderia se divorciar por motivo nenhum. Nenhum. Por isso que Jesus, quando vai tratar dessa questão do divórcio, ele bate firme nessa questão e deixa claro que é tanto para o homem como para a mulher. Na cultura grega, Demóstenes, que foi um político grego do século III a.C., disse o seguinte em relação às mulheres: temos prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário e esposas com o propósito de ter filhos legítimos. Viam as mulheres dessa forma, por isso que os gregos bagunçaram daquele jeito. Xenofonte, filósofo grego do século IV a.C., disse o seguinte sobre as mulheres: a finalidade das mulheres é ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo possível. Vamos verem o preconceito. Pensam que a cultura machista é só no Nordeste? É só no país? No nosso país? Negativo. Isso vem de longe, século IV a.C. Pensem como eram essas famílias dos gregos, quando a homossexualidade não imperava.
Na cultura romana era muito pior do que isso. As mulheres se casavam diversas vezes. Elas já tinham certos direitos. O italiano Jerônimo, no século IV depois de Cristo, afirmou ter conhecido uma mulher que estava no seu 23º casamento. Superou em muito Fábio Júnior. Muito. 23º casamento. O casamento não era algo levado muito a sério. Então, Paulo está falando sobre família nesse contexto de morte da instituição família estabelecida por Deus na sua palavra, ou conforme estabelecida por Deus na sua palavra. Eu chamo a atenção aqui para o fato que a família existe muito antes das cidades. A família existe muito antes do desenvolvimento tecnológico e do desenvolvimento científico. Na verdade, a família foi a primeira instituição criada por Deus. Paulo, então, aqui para iniciarmos a nossa... Eu não vou expor o texto todo, não será possível, mas eu vou tirar algumas lições dessas relações familiares e no final eu vou fechar com essas relações profissionais. Mas eu quero enfocar basicamente as relações familiares. Paulo dá a chave para entendermos a motivação para se viver a palavra de Deus no contexto familiar onde Deus nos enviar. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E é claro, isso está permeado pelo ser suporte em amor, está permeado pelo amor. A motivação para um casamento ser mantido pela palavra de Deus é a sujeição em amor, é porque eu amo ao Senhor. Quando um casal de crentes diz que se odeia, na verdade eles estão com um problema sério com Deus, porque o casamento tem uma conexão direta com a nossa comunhão com Deus. Quando um filho crente diz que odeia o seu pai crente, e às vezes nós vemos na igreja situações tão lamentáveis, pessoas já velhas, que guardam ódio dos pais, porque tiveram uma criação muito rígida, porque apanharam demais dos pais. Eu já falei isso aqui de púlpito, irmãos, e eu não tenho vergonha de admitir isso, que eu apanhei muito e eu precisava apanhar muito. Sofri bullying demais, precisava passar por esse processo. Mas eu não nego que os meus pais muitas vezes exageraram. A medida foi demais. Eu não nego isso. Mas eu não guardo raiva e ódio dos meus pais. Pois tem crente que guarda ódio do pai e da mãe pelos excessos. Pelos excessos. Então tem um problema no seu relacionamento com Deus. E essa passagem vem para balizar, para trazer orientações nesses relacionamentos que muitas vezes não são fáceis. Mas o princípio norteador é sujeitar-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitar-se parte da questão da voluntariedade, de se expor no temor de Cristo, por temor a Cristo. Então nós vamos falar das responsabilidades na família e depois nessas relações de trabalho. A primeira em relação esposo e esposa, versículos 22 a 33. Eu não vou começar pela esposa, porque as irmãs, é melhor começar pelo esposo, porque aí fica mais fácil entender a parte das irmãs, ok? Paulo dedicou aqui, se os irmãos observarem, versículos 22 até o 24, ele está falando para as mulheres, 3 versículos. Versículos 25 até o 33, 9 versículos para os homens. 9, para dar reforço. Ele dedica mais da sua argumentação ao papel do homem. Então, a palavra-chave é amor. Amor. O amor do marido, ele fala que deve ser sacrificial, santificador, protetor e provedor. Paulo parte daí. O marido é líder, e na Bíblia, liderança é sinônimo de servir. Na Bíblia, ser líder não é necessariamente ser servido. Na Bíblia, liderança é servir. E realmente, irmãos, há esposas, mulheres viúvas de maridos vivos.
Os homens que não tomam a iniciativa e não assumem o papel de homem do lar. Nós vivemos uma crise tão grande nessa questão da figura masculina, que às vezes tem jovens que crescem efeminados. E as meninas chegam, pastor, mas o menino está efeminado. Na igreja não temos homens assim com pedigree forte, homens de verdade. Tinha uma igreja aí que o pastor instituiu um curso chamado Curso do Cabra Macho, para ensinar os homens a serem homens, de fato e de verdade, no contexto em que nós vivemos. O homem tem de aprender a amar a esposa. Amor aqui não tem nenhuma conexão, nenhuma relação com sentimentalismo frágil, mas amor está relacionado a atitudes. Por isso que amar aparece aqui numa forma de ordem, é mandamento. Maridos, amai a vossa mulher, versículo 25. É um imperativo. O verbo amar está no imperativo, é uma ordem, então não tem esse negócio de sentir. Por isso que no meu vocabulário cristão e bíblico não existe esse negócio da pessoa dizer, pastor, o amor acabou. Não acabou. Isso não existe. Dentro de um contexto bíblico, familiar, uma família bíblica, chegar à conclusão de que o amor acabou. Acabou a paixão. E a paixão é altamente perigosa, mas o amor não. Amar aqui está em tom de mandamento. Então, Paulo está dizendo aqui que o marido tem de estar disposto a se entregar a favor da sua esposa. O amor que Paulo vai utilizar como referencial é o de Cristo, que amou a sua noiva até as últimas consequências e deu a sua vida por sua esposa. Meus irmãos, falando francamente, casar é uma coisa complicada. Porque eu penso que o papel mais difícil é do homem. As irmãs às vezes falam, ser submissa é uma dificuldade, não sei o quê. Mas se o seu esposo for um homem piedoso, que ame ao Senhor, sua submissão será algo tranquilo, não haverá dificuldade nenhuma. Agora o marido tem que estar disposto a dar a sua vida pelo bem-estar da sua esposa. Isso é difícil. Isso não é fácil. Ele deve cuidar dela. É o que Pedro vai dizer, e logo Pedro, que é reconhecido como um dos apóstolos mais grosseiros, Pedro diz que o marido tem que cuidar da esposa como a parte mais frágil. E realmente elas são a parte mais frágil. Uma mulher chorar na nossa frente, acabou a briga, né? As irmãs estão discutindo com o marido, chora que acabou a briga. Tá? É uma estratégia que eu estou dando aqui. Então deve cuidar da esposa como a parte mais frágil e apresentá-la santificada a Cristo. Apresentá-la santificada a Cristo. A nossa missão em relação à esposa, vejam que Paulo dá um princípio que está muito além dos seus dias, que as mulheres não deveriam ser utilizadas como objetos ou como propriedades, mas as mulheres deveriam ser valorizadas como servas de Deus e deveriam ser apresentadas santas a Deus. Em outras palavras, eu casei com Carol de um jeito, eu tenho que apresentá-la a Cristo mais santa do que quando eu casei com ela. Essa é a minha missão primordial como marido. E daí eu quero voltar aqui os versículos 22 e 24 sobre o papel da esposa. Eu não estou aqui esgotando o texto, estou só pincelando o texto. Paulo fala sobre a responsabilidade da mulher nesses versículos. A submissão está associada ao papel, à função da mulher. O equívoco começa na definição de termos. Submissão, irmãos, não ataca a dignidade da mulher. Eu acho muito preciosa e sábia a palavra de Deus no relato da criação e do homem e da mulher, que Deus fez uma auxiliadora para Adão que lhe fosse idônea. Essa palavra no hebraico, idônea, quando nós olhamos, significa alguém que lhe fosse equivalente, correspondente, igual. Então a mulher, em dignidade, em termos de pessoa, tem o mesmo valor do homem. Ela não é inferior ao homem. É o mesmíssimo valor. A submissão da mulher é uma questão de papéis. Não é uma questão de escravidão. E o entendimento errado que se tem, eu falo do Nordeste porque minha família é do Nordeste, eu cresci, mas minha mãe não dava moleza não.
Minha mãe não dava moleza para meu pai, não. Mas no Nordeste, em algumas cidades de Minas, as esposas colocavam as comidas para os maridos nos pratos. Eu não sei, desculpa alguma irmã se faz alguma coisa hoje. Se for por carinho, tudo bem. Mas se for por opressão, misericórdia. Mas as mulheres colocavam as refeições nos pratos para os esposos, amarravam até o cadastro. O marido, para vestir uma roupa, a esposa colocava sobre a cama. E ele ficava chateado se ele não achasse a roupa lá. Algumas pessoas perguntam, pastor, o senhor está muito bem vestido, foi a Carol. A Carol não fez nada, quem se veste sou eu. Eu que me visto. Aprendi assim na minha casa, eu coloco minha comida. Pois é aquela questão da submissão num sentido mais de escravidão, e não. Isso está errado, isso é uma distorção, isso causa danos ao casamento. Então, a submissão está atrelada à função da mulher, é se colocar debaixo da missão do marido. A mulher está para dar suporte ao marido, ajudar o marido, e às vezes não é isso que acontece. Algumas mulheres vai no salão de beleza e ouve o papo de umas mulheres, detona o marido, acaba com o marido. O pessoal do salão nem conhece o marido. Se o marido ousar aparecer na porta do salão, e aí fulano, tudo bem? O marido nem sabe o que aconteceu. Fala mal. Isso não é ajudar, isso é denegrir. Então a mulher está sob a missão, ajudando o marido. Não é submissão servil. Um trem somente é livre sobre os trilhos. Pegue o metrô e tire dos trilhos e faça ele andar no asfalto. Vai ser um desastre. Ele vai andar livremente e cumprir a sua missão sobre os trilhos. É assim que eu penso em submissão. É o que Deus estabeleceu na sua palavra. A esposa deve submeter-se ao seu marido como a Cristo. É essa a exortação que Paulo faz aqui. Por isso que eu penso, irmãos, que se o marido for um crente, servir a Deus com fidelidade, as esposas não vão encontrar a menor dificuldade de serem submissas ao seu marido. Essa passagem não é aplicada à submissão de um marido incrédulo, que manda a esposa desobedecer a palavra de Deus. Não se aplica aí. Não se aplica. Mas se é um casal crente, um marido crente, fiel, não há dificuldade nenhuma da esposa se submeter ao seu marido. Mas, Paulo vai sintetizar aqui no versículo 23, que são funções diferentes para dois iguais, e um dos maiores problemas, ou os problemas mais recorrentes no casamento, é quando as funções não são exercidas. Quando nós chegamos numa casa que a mulher é a chefe, e o marido fica ali. Irmãos, irmãs, se quiserem liderar, nós vamos deixar, nós não vamos lutar nem um pouquinho para tomar a nossa liderança. O homem é acomodado por natureza, mas a mulher tem que empurrar o marido para liderar a casa. E os maridos que são relaxados, perdem os seus lares por serem relaxados. Mas além das funções em relação a marido e esposa, ele vai falar do relacionamento de pais e filhos. Eu sei que nem todo mundo aqui é casado, tem uns que nunca casaram, talvez não se casem. Mas fala aqui também do relacionamento de pais e filhos, capítulo 6, versículos 1 até o 4. Os filhos devem obediência e honra a seus pais. E nos dias de Paulo, os filhos também eram, de certa forma, propriedade de seus pais. Eu não vou detalhar como funcionava isso no mundo antigo. Mas hoje, irmãos, há uma inversão. Parece que quem manda na casa é o filho. Parece que quem manda na casa é a criança. E a gente precisa estar atento em relação a isso daí. É uma inversão de papéis também. Uma sociedade de filhos desobedientes está em decadência. Eu quero chamar a atenção para alguns textos aqui. Romanos, capítulo 1, versículo 30. Romanos, capítulo 1, versículo 30. Paulo diz assim: caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Em 2 Timóteo 3,2, ele elenca naquele grupo de pecados horrendos dos últimos dias, desobedientes aos pais. Uma sociedade de filhos desobedientes está à beira
da falência e do colapso. Os filhos devem obedecer no Senhor. É um mandamento também, de honrar, de amor, de respeito e de cuidado. Veja aqui o que ele fala: filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, ou seja, é mandamento. E às vezes a obediência não é de bom grado, a gente obedece porque tem que obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? É isso que normalmente nós fazemos. Mas Paulo fala do espírito da obediência, versículo 2, que é um dos mandamentos do decálogo, dos 10 mandamentos. Honra a teu pai e a tua mãe. E essa palavra honrar está muito além de obedecer por mera obrigação. Honrar é fazer de bom grado, é fazer com alegria. É diferente da obediência só por obedecer. E eu tenho um exemplo que aconteceu aqui em Brasília. O reverendo Nicodemos contou esse exemplo na igreja dele. No aeroporto de Brasília, mais de 150 passageiros que estavam numa aeronave. Os irmãos sabem que se tem uma coisa que não atrasa é o nosso culto e voos, né? Então isso não atrasa. Se atrasar, irmão, pode saber que nós não vamos esperar. Nós vamos começar o culto exatamente no horário. Mas voos normalmente não atrasam. Só quando tem um problema, um imprevisto, um incidente. E o incidente desse voo no aeroporto de Brasília era uma criança que não queria colocar o cinto de segurança. Esperneou o voo ali o tempo todo, chorou, não quis colocar. 45 minutos. 150 passageiros esperando a criança se acalmar e colocar o cinto. Porque ninguém poderia corrigir a criança, ninguém poderia fazer nada com a criança. Então, vamos aguardar a criança. Se fosse nos meus dias, se o meu pai não tivesse me jogado para fora do avião, pode ter certeza que o voo não teria atrasado. Uma sociedade de filhos desobedientes, indisciplinados, que não respeitam a autoridade. É essa sociedade que nós vivemos e temos reflexos disso. Então, a Bíblia é clara: filhos, obedecer a vossos pais é a matriz para se respeitar as autoridades estabelecidas por eles. Os pais também têm responsabilidade. A responsabilidade dos pais é de dosar a disciplina. O excesso ou a falta de autoridade provocam os filhos à ira e ao desânimo. Essa defesa dos psicólogos de que não pode disciplinar com a medida mais coercitiva, vamos colocar assim, é uma balela. Porque Provérbios fala da vara. É algo que eu já vou até encomendar pelo Mercado Livre. Provérbios fala da vara. E ela deve ser usada no momento certo, com dosagem. No momento certo ela deve ser usada. Então, irmãos, a ausência ou excesso levam os filhos à ira e ao desânimo. Nós temos de evitar de expor os filhos à ridicularização e à ironia. Tem pais que ficam bulinando seus filhos. Expõem os filhos ao ridículo. Está errado. Isso não é bíblico. Isso traz desânimo. Comparações, comparar o filho com o filho do pastor, coitado do seu filho. Não é para comparar o seu filho com ninguém. Ele é único, favoritismo na família, preferir um ao invés do outro, críticas depreciativas, o filho nunca faz nada bom, grosserias, excesso de proteção, pai que faz uma redoma em redor do filho, seu filho vai ter que enfrentar a escola, vai ter que enfrentar o bullying, vai ter que passar por tudo isso. Então, esses excessos, a falta de disciplina, ou o excesso dela, as palavras muito duras, a incoerência, dizer para o filho fazer uma coisa e não fazer, está acabando com a vida espiritual do seu filho. Então, irmãos, o texto vai nos dizer que nós devemos criá-los, ou seja, proporcionar a eles a segurança, os limites, o amor e o encorajamento. São temperos que devem estar por igual na criação dos filhos. Paulo vai dizer para criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. O equilíbrio entre
admoestação aqui é encorajamento. O equilíbrio entre disciplina e encorajamento. E se houver descompensação na disciplina, no encorajamento, nós vamos criar filhos. Ou filhos desanimados, ou filhos mimados. As palavras estão muito relacionadas. Ou filhos desanimados, ou mimados. O filho da mamãe e o filho do papai. Então, quem vai educar os filhos não é a igreja, não é o Estado, são os pais. É uma responsabilidade dos pais. E a prioridade, Paulo deixa evidente aqui, é que os filhos sejam conduzidos nesse caminho do Senhor. Ele fala aqui no versículo 4 do capítulo 6, na admoestação do Senhor. A missão prioritária dos pais é que seus filhos sejam crentes. Os esforços devem estar direcionados a isso. Meus irmãos, boa profissão, bom trabalho, herança, isso daí, se o seu filho não for crente, pode ter certeza que ele pode jogar isso fora. Ele pode ser o melhor servidor público, mais destacado, mas se ele entrar numa droga, se ele entrar numa desilusão, ele vai até cometer suicídio. Então, o maior legado que os pais podem deixar para os seus filhos é Cristo, é a palavra de Deus. E concorrendo com isso, obviamente, o ensino de qualidade, lazer e daí por diante, o que nós já estamos acostumados a fazer. O último aspecto que eu quero tratar aqui desses relacionamentos é sobre patrão e empregado, que parece não ter muita relação com a família, mas naquele contexto tinha. Porque o servo estava convivendo na família. E quando Paulo escreveu essa epístola, havia 60 milhões de escravos no Império Romano. A Bíblia nunca aprovou ou validou a escravidão. E eu quero deixar claro aqui, por que Pedro não combateram a escravidão diretamente como os reformadores na Inglaterra? Porque a missão naqueles dias dos apóstolos não era para uma reforma social. Essa não era a missão deles. A missão deles era promover uma revolução moral e espiritual. E de certa forma o que eles pregaram interferiu na sociedade da época, foi revolucionário. Eles pregaram a igualdade, a fraternidade, a justiça entre servos e senhores. Foi isso que eles pregaram, porque haviam muitos servos que estavam se convertendo, se tornando crentes, e senhores também. E a maioria dos escravos estavam naquela condição não por causa da cor da pele, já falei isso aqui também. Mas porque muitos eram prisioneiros de guerra, estrangeiros que eram prisioneiros de guerra, muitos porque deviam dinheiro demais para os agiotas e acabavam se tornando escravos dos agiotas. Não é muito diferente dos nossos dias. Tem muitos agiotas que ficam com a sua vida mesmo, eles matam. Não escravizam, mas matam. Não é muito diferente não. Então, a condição de escravidão era por causa disso. E os escravos não tinham direitos trabalhistas, eram propriedade de seus senhores, e Paulo exorta os servos a serem responsáveis e solícitos. Trabalharem como se estivessem trabalhando ao Senhor. O princípio, não na questão da escravidão, mas que é aplicável às nossas funções de trabalho, de estudo, às responsabilidades, alguns falam seculares, mas eu digo as nossas responsabilidades do mundo, é fazer tudo como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Então eu vou cumprir uma ordem do meu chefe, não porque meramente ele mandou, mas porque eu estou fazendo como se eu estivesse fazendo para Deus, eu estou servindo a Deus. Aos patrões, Paulo diz que antes de serem chefes, eles são servos de Deus. Os patrões devem abandonar as ameaças. As ameaças. Então, aqueles que têm as suas empresas, sigam a lei. Sigam a lei, é o que eu falo. A CLT baliza bem essa relação de patrão e empregado. Eu acho que hoje os empregados conhecem muito bem os seus direitos, mas os empregadores nem tanto. Os empregadores têm os seus direitos também. Siga a CLT, que eu creio que vai dar tudo certo. Então, tirar as ameaças, tratar os funcionários com respeito e bondade.
Então eu quero concluir aqui, irmãos, que Paulo entra muito nessa questão prática das diversas relações. A relação entre esposo e esposa, relação entre pais e filhos, e relação entre patrão e empregado. São princípios que são válidos para a igreja de todos os tempos. Não são válidos somente para os destinatários do apóstolo Paulo. E em nossos dias, nós passamos por essa bagunça no que diz respeito à família. A confusão de papéis no casamento. Para os irmãos terem ideia, o Código Civil do nosso país não reconhece diferença de papéis. Isso não existe mais. E a infidelidade conjugal gira em torno de 50% dos casamentos. Metade dos casamentos tem esse mal, essa tragédia da infidelidade conjugal. Não é muito diferente daqueles dias. E a cultura moderna praticamente voltou às mesmas práticas repulsivas dos tempos primitivos. E como igreja, um dos lemas, ou dentro do nosso lema esse ano, é uma igreja centrada no Evangelho de Cristo, que incentiva o discipulado, é o que eu vou falar domingo que vem pela manhã, é uma missão da igreja, e a aplicação do Evangelho na família, ressaltando os papéis da família. Nós precisamos enfocar isso, irmãos, e é algo que nós vamos trabalhar ao longo desse ano. Seja nas nossas sociedades internas, seja nas nossas atividades especiais. Alguns pregadores que virão de fora vão ressaltar isso, porque nós precisamos frisar os princípios bíblicos. É isso que vai trazer redenção ao nosso país. Eu penso, irmão, eu não acredito que o país vai ser todo crente. Eu não acredito nisso. Mas 1/3 do nosso país é considerado cristão. Mas eu acredito que o Evangelho pode fazer grande diferença. Eu acredito que nós podemos sim passar por um momento de avivamento nas famílias. Quando a família cristã mostrar a sua cara nos moldes bíblicos, filhos crentes, filhos bem orientados. Ontem, nessa palestra que nós ouvimos lá no encontro das sociedades internas, o pastor, o reverendo Luiz, lá do norte do país, passou um dado que eu não sabia. Ele colocou que a população carcerária dificilmente os irmãos vão encontrar na população carcerária um presbiteriano. Dificilmente. Pode visitar, pode pesquisar. Ainda que a pessoa esteja afastada da igreja, mas ela aprendeu os princípios da honestidade, os princípios do caráter, os princípios da família. O Rubem Alves, que é um filósofo conhecido no nosso país, é um ex-pastor presbiteriano. Na década de 80, ele foi o expoente da teologia da libertação e acabou enfrentando algumas dificuldades, saiu da igreja presbiteriana, entre aspas, um desviado. O Rubem Alves, eu conversava lá em São Paulo, quando eu fiz o curso com um dos pastores, falou que o Rubem Alves ia numa igreja presbiteriana com a sua neta, porque ele queria que a sua neta aprendesse os princípios da palavra de Deus para a vida dela. Então, irmãos, nós precisamos preservar isso. Ser uma família conforme os moldes da palavra de Deus, influenciar na nossa sociedade para a glória de Deus. Eu sei que tem irmãos, talvez irmãs que não se casaram, mas foi filho, é irmão em Cristo na igreja. Eu penso que essa palavra é perfeitamente aplicável a todos nós. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus continue abençoando as nossas famílias.